Olá, me chamo Aina, sou graduanda em Engenharia Florestal na Universidade de Brasília e bolsista pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Em colaboração com o ICMBio e sob orientação do professor Heraldo Madricati e Rafaela Guimarães, estive realizando um trabalho sobre a susceptibilidade à invasão das unidades de conservação federais por espécies exóticas invasoras da flora terrestre. As invasões biológicas estão entre os principais motivos de perda da biodiversidade em todo o mundo. Uma espécie exótica invasora pode ser definida como aquela que consegue se estabelecer, adaptar, reproduzir, de tal forma que confere a ela a capacidade de dominar habitats, competindo com espécies nativas e provocando distúrbios no ecossistema. De acordo com os dados analisados pela lista vermelha da IUNC, as espécies exóticas invasoras são consideradas como a segunda maior causa de perda da biodiversidade, estando associada à extinção de mamíferos, anfíbios, répteis, plantas, além de provocarem danos significativos no ecossistema e também danos socioeconômicos. Diante de todos esses problemas provocados pelas invasoras e que afetam a biodiversidade, tem-se as unidades de conservação, que contribuem com a preservação e a conservação dos recursos e reservas naturais. Diversos estudos mostram que as UCs da América do Sul abrigam uma alta concentração de espécies endêmicas. Entretanto, as mudanças antrópicas, tais como os efeitos de borda, descobertura da terra, fragmentação, dentro ou próximo das áreas protegidas, contribuem com o aumento de fontes de propágulos nesses locais. Levando em consideração o que foi dito, esse estudo teve como objetivo verificar a influência de variáveis espacialmente explícitas na quantidade de espécies invasoras da flora terrestre nas unidades de conservação federais, desconsiderando as APAs e as UCs costeiras ou de ilhas oceânicas, em todo o território brasileiro, com destaque às mudanças de uso e cobertura da terra no entorno das UCs. As 8 variáveis analisadas neste estudo estão apresentadas no slide. A base de dados e software utilizados neste estudo constam no slide. As unidades amostrais foram 283 UCs e, como dito anteriormente, desconsiderando as APAs e UCs costeiras ou de ilhas oceânicas. A zona de influência utilizada para verificar a susceptibilidade das UCs à invasão de exóticas foi de 50 km, e a variável resposta de estudo é a riqueza de exóticas invasoras da flora terrestre. Para evitar a multicolinearidade entre as variáveis preditoras, foi adotada a correlação de SPIRMA menor que 70% e o fator de inflação de variância generalizada menor que 5. As variáveis que estiveram dentro desse requisito foram adicionadas ao modelo. Essas variáveis, juntamente com a variável resposta, foram inseridas em modelos lineares generalizados ajustados à distribuição binomial negativa. Os melhores modelos seriam aqueles que respeitassem o critério de menor AKIC e variação AKIC inferior a 2. Após isso, a inferência multimodelo foi adotada a fim de garantir que apenas os melhores modelos fossem selecionados, respeitando o critério de 95% de confiança. Por meio da inferência multimodelo, obteve-se o modelo médio, que é uma função que modela a média e determina a magnitude e direção do impacto de cada variável preditora. Essa análise gerou 6 melhores modelos, sendo que o escolhido para esse estudo foi aquele que apresentou o maior peso AKIC, ou seja, igual a 0,119. Os resultados deste estudo indicam que as distâncias de áreas mineradas e de cobertura de floresta são estatisticamente significativas no aumento ou redução da riqueza de exóticas invasoras da flora terrestre nas unidades de conservação. Na tabela 1, pode-se observar o peso AKIC anteriormente citado e o valor de P que tem que ser menor que 0,05. O gráfico abaixo da tabela informa a influência que cada variável exerce no aumento ou redução de exóticas invasoras da flora terrestre, sendo que o primeiro gráfico é referente à distância de áreas mineradas e mostra que quanto menor a distância das UCs, maior será a riqueza de invasoras. O segundo gráfico é referente à cobertura de floresta e informa que quanto maior a cobertura de floresta, menor a riqueza de invasoras. Tratando-se da distância de áreas mineradas, sabe-se que a mineração é uma atividade que exerce um impacto negativo no meio ambiente, principalmente em relação às áreas degradadas. Infelizmente, a recuperação dessas áreas é feita com espécies que apresentam um caráter invasor, pois elas têm um rápido crescimento e são de baixo custo. Essas espécies terão, então, um comportamento pioneiro na área e irão competir e impedir a sucessão de espécies nativas, provocando desequilíbrio no ecossistema. A variável cobertura de floresta também é muito afetada pelas ações antrópicas, que por sua vez aumentam a velocidade de invasão. A abertura de clareiras na floresta contribui com a invasão de espécies tolerantes à sombra, porque aquelas que são intolerantes não invadem as florestas. Essas espécies tolerantes têm um crescimento lento e começam invadindo o subbosque e causando alterações na dinâmica florestal. E por terem essas características, o monitoramento e o controle se tornam mais difíceis. No caso das unidades de conservação, as trilhas e outras formas de passeio são excelentes meios para a propagação de plantas invasoras tolerantes à sombra. Para reduzir o impacto provocado por plantas invasoras, é imprescindível que os órgãos responsáveis implementem políticas e ações que visem a conservação das áreas adjacentes às UCs, a redução dos meios de propagação de invasoras e que incentive a recuperação de áreas degradadas com a utilização de espécies nativas. Obrigada pela atenção.